Doutor, estava completamente normal. Lúcida, assim, sóbria. Lúcida, sóbria. Amiga, eu não tô bem, cara. Que a regra, você só tem presença ou ausência e 24 horas depois, para álcool, por exemplo, a alcoolemia já caiu, porque ela foi fazer o exame de corpo de delito um tempo substancial depois. Então, se a pessoa tinha um nível de álcool elevado na época, isso não vai aparecer nesse teste. É um absurdo total e é uma vergonha para o Brasil, para o sistema judiciário. Não tem prova de que existe, né? Como é que você vai fazer? A não ser que ela tivesse coletado uma amostra de sangue, logo depois você leva uma seringa, colhe um sangue, põe num tubo com heparina, deixa na geladeira e vai analisar na hora que você quiser levar para o seu julgamento. O comportamento da vítima quando foi fazer o exame de corpo de delito. Se ele sabia como é que ela estava, se ela apresentava desorientação e tudo mais. E qual é a resposta dele? Qual o comportamento frequente de uma pessoa logo após ser submetida à intoxicação por uma droga dopante ou que facilite a perda de memória ou sentido? A resposta do médico legista. Frequentemente, os sinais e sintomas encontrados são sonolência, dificuldade da fala, confusão mental. Ele respondeu o quê? Frequentemente. Isso não significa que seja sempre, que não há exceções. No entanto, a apresentação dos sintomas pode diferir dependendo do tipo de droga utilizada, da quantidade da droga utilizada, da associação com outras drogas, da resistência do organismo do indivíduo e do tempo transcorrido após a intoxicação. No quesito 10, a médica contratada pergunta: atitudes como descer escadas em linha reta, pegar fila para pagamento de comanda em casa noturna, conversar com amiga sobre banalidades, dirigir-se em linha reta por outro estabelecimento com marcha e alinhamento normal, adentrar em novo estabelecimento, pegar fila, sair, conversar normalmente com amigo via aplicativo de celular, acionar transporte via aplicativo de celular, falar com a mãe ao telefone, indicam discernimento, planejamento de ato e preservação de memória? O médico legista responde: algumas ações citadas precisam de discernimento, como, por exemplo, saber que precisa pagar uma comanda em casa noturna e solicitar transporte por aplicativo. Algumas situações necessitam planejamento de atos, como, por exemplo, pagar uma comanda em casa noturna, solicitar transporte por aplicativo, conversar por aplicativo ou telefone. Todas as situações precisam de algum grau de memória, seja antiga, recente ou imediata. 11, que eu quero que vocês prestem atenção, formulado pela médica contratada. Sob o ponto de vista científico, tais atos praticados são compatíveis com a pessoa que estivesse momentos antes intoxicada sob efeito de drogas, a ponto de ter prejuízo total de memória? Se a memória da denunciante estivesse totalmente comprometida a ponto de permitir um ato libidinoso e não se lembrar, poderia, momentos após o ato, agir com planejamento de ações, demonstrando memória intacta e preservada? O médico responde: sob o ponto de vista científico, a apresentação dos sintomas pode diferir dependendo do tipo de droga utilizada, da quantidade de droga utilizada e da associação com outras drogas, da resistência do organismo do indivíduo e do tempo transcorrido após a intoxicação. Os atos citados no quesito do número 10 não precisam de memória intacta. Baseada nessas respostas, é que eu faço uma pergunta. Não pode ter sido usado uma droga que não foi analisada? Aí eu pergunto para vocês, a ketamina foi analisada? Se aqui estiver alguma substância que compreenda a ketamina, beleza. Se não, eu chamo a atenção para a ketamina. E aí, sobre a ketamina,
Eu vou deixar um artigo aqui para vocês lerem. E olha o que esse artigo ele traz. Essa substância é utilizada como droga de abuso. Em indivíduos saudáveis, produziu comportamento semelhante aos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia, bem como alterações da percepção, prejuízo na fluência verbal e sintomas similares ao estado dissociativo. O que é o estado dissociativo? Múltiplas identidades e personalidades. Esse artigo traz um dos efeitos colaterais da ketamina quando administrado como analgesia, em decorrência de importantes efeitos colaterais, como alucinações, distúrbios proprioceptivos e a sensação de flutuar sobre o corpo. Ela cita que é o quê? Ela teve essa sensação ao descer de flutuar. Além do que, também tem a bad da droga, né? Uma situação, depois que ela fala que estava flutuando, ela diz o quê? Ela pergunta pro segurança por que ela estava ali sozinha. Aí pergunta, como é que ela sabia que ela estava ali sozinha? Será que ela sabia ou era a bad da droga? E aí ela diz, me abandonaram, me abandonaram. Como é que ela sabia que foi abandonada? Será que estava se sentindo abandonada? Foi abandonada realmente ou estava se sentindo abandonada? Bad da droga. Esse é o website do Departamento de Justiça americano, que tem uma divisão específica de controle de substâncias e tóxicos. Aqui tem uma lista de 72 substâncias empregadas no cometimento de crimes, seja de roubo ou assalto sexual. Ainda no Departamento Americano de Justiça, encontramos essa cartilha, onde é descrita as drogas facilitadoras do estupro. E dentro deste universo de 72 substâncias, apenas 3 são reconhecidas amplamente nos crimes de assalto sexual. O Rufinol é um benzodiazepínico, que em português é chamado de flunitrazepam. E sim, o benzodiazepínico é testado, sim, no exame da Mariana. Vamos conferir agora o GHB e o GBL. Um deles é o ácido gama-hidroxibutírico, com uma estrutura linear, enquanto o outro é o gama-butirolactona, com estrutura cíclica. E não, nenhum deles é testado no exame da Mariana. Vamos então passar a analisar a última droga, a ketamina. A ketamina é um nome comercial, mas o nome científico IUPAC é clorofenil alguma coisa e nós não encontramos aqui na lista, nem como ketamina, nem como clorofenil, nome dado pela IUPAC. Com isso, podemos concluir que o exame da Mariana deixa de fora a testagem de 2 dos mais importantes substâncias usadas nesse tipo de crime sexual. Quem é a perita contratada? É a Mirella, que entra dentro da sentença como na condição de perita. E ela vai atestar que a marcha da Mariana é perfeita, tem todos os reflexos preservados. E com isso ela conclui que a Mariana não estava sob o efeito de Boa Noite Cinderela, simplesmente porque ela está considerando o Boa Noite Cinderela como um ansiolítico. Mas nós vimos antes que a ketamina e os ácidos gama não são nem de perto ansiolíticos, pelo contrário, tem outras funções. Doutora Mirella, um sedativo preserva as funções motoras, mas deixa a pessoa calma. Doutora Mirella, o anestésico também acalma, mas faz você perder todas as sensações, apesar de manter a consciência. Sabe como se opera o cérebro? Exato. A pessoa tem que estar falando com a cabeça aberta, porque ela não sente.
mas mantenha a consciência. Doutora Mirella, a ketamina combina duas funções, a sedativa e o anestésico. No próximo episódio, nós vamos analisar cuidadosamente a ketamina e seus efeitos e como eles estão relacionados com as evidências deste caso. Eu tô sem ninguém pra vir aqui, cara. Eu não sei nem pra onde eu vou, sabe? Uma simples cartilha.